Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2: E não vos conformeis com este mundo, ou este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É uma convocação, uma orientação, uma instrução que o apóstolo Paulo resolve e entende pelo Espírito de Deus que a igreja precisava. A igreja que estava na cidade de Roma, ele sente em si, pelo Espírito de Deus, a necessidade de informar ou de instruir aos irmãos para que eles não se conformassem com o século presente em que estavam vivendo, para que eles se afastassem da vida natural que as pessoas viviam naquela época, para que eles não concordassem com as coisas erradas e com a vida errada que as pessoas normalmente viviam naquele tempo. E os tempos passam e a palavra de Deus continua com o mesmo efeito e com a mesma validade. Continua servindo mesmo para cada um de nós que estamos vivendo na terra no dia de hoje. Continua valendo, continua tendo efeito, continua sendo bastante importante esta palavra que o apóstolo Paulo dirige aos irmãos que estavam na cidade de Roma. Nós podemos também dirigi-la a cada um dos ouvintes nesta manhã, bastante importante neste programa, A Voz das Assembleias de Deus, porque há mesmo grande necessidade de rogar pelas misericórdias de Deus e orientar a cada ser humano que apresente o vosso corpo como sacrifício vivo, agradável a Deus, que é o culto racional, o culto consciente, tomado de consciência, de razão, de contundência e de entendimento, que não se adore a Deus de qualquer forma, de qualquer jeito, sem saber nem direito o que está fazendo, mas que parem, abandonem as coisas erradas e venham adorar a Deus, mas o façam conscientemente, com consciência do que está fazendo. Como é assim, irmão Sandro? Vivendo uma vida nova, vivendo em novidade de vida, vivendo uma vida transformada e não se conformando com este século, com este mundo, com a vivência da nossa época, mas que viva com a vida pautada na doutrina da palavra de Deus. Nós podemos chegar a Deus como estamos, mas não podemos permanecer como viemos. Precisamos agora de ter a consciência do que as Escrituras pedem de cada um de nós, de como devemos de servir a Deus, do que devemos fazer para Deus se agradar de cada um de nós. Uma das primeiras coisas que me vem à mente é que nós precisamos de amar o que Deus ama, mas também temos que odiar o que Deus odeia. É impossível nós sermos amigos de Deus sem sermos inimigo do mundo. E é impossível nós sermos amigos do mundo sem sermos inimigos de Deus. Esse final de semana, inclusive, estivemos celebrando, a igreja esteve celebrando a ceia do Senhor. Na ceia do Senhor nós mostramos a nossa comunhão que temos com Ele, né? Quando nós comemos a carne e bebemos o vinho, né? Que é um pão e também um suco de uva, que simbolicamente representa para a igreja o corpo sofrido de Jesus Cristo e também representa a vida, o sangue que foi derramado. Jesus Cristo derramou até a última gota de sangue, e quando não tinha mais sangue, verteu do seu corpo água, e significa que ele deu totalmente a sua vida sem reservas. Isso significa que nós somos coparticipantes da atitude de Jesus. Em sua carne renunciou o pecado. Nós precisamos de renunciar às coisas que não condiz com as Escrituras Sagradas. Entregar a nossa vida totalmente nas mãos do Mestre Jesus Cristo. Nós somos coparticipantes.
temos compromisso com o que Jesus tem compromisso. E não temos compromisso com o que Jesus não tem compromisso. Isso fala de renúncia, de abandonar as coisas que não convêm, a fim de abraçar aquilo que agrada a Deus. Quando lemos em Marcos capítulo 10, versículo 28, nós vemos a palavra de Pedro, que diz: então Pedro começou e disse-lhe: eis que nós temos deixado tudo e temos te seguido. Para seguir a Jesus é preciso deixar tudo, abandonar todas as coisas que não agradam ao Senhor. Temos que amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Uma outra condição para ser o discípulo encontra-se em Lucas capítulo 14, versículo 33, que diz assim: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Palavras de Jesus. Muitas vezes nós queremos servir a Deus, mas queremos continuar servindo ao mundo. Queremos adorar a Deus, mas também adoramos as coisas do mundo. Queremos ir para a casa de Deus, mas também queremos participar das festas mundanas. Também queremos participar das programações, das orgias, dos pecados e das coisas erradas que este mundo oferece. Não há comunhão entre a luz e as trevas, porque se de fato a luz chegou na sua vida, as trevas se desfizeram. Ela se dissipa, ela passa a não existir mais, passa a não ser mais uma realidade. E se as trevas ainda estão na vida de alguém, significa que a luz não chegou na vida deste alguém. Não existe segredo em relação a isso. Recompensa prometida para aquele que abandona o mundo e abraça com Jesus Cristo e a sua palavra. Lucas capítulo 18, versículo 29 e 30 diz assim: e respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmão, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receberá no presente muitas vezes mais, e no mundo para vir a vida eterna. Não está dizendo para a pessoa que é casado abandonar e divorciar a esposa. Não é isso. Não está dizendo para o filho desrespeitar o pai e não considerá-lo mais. Não. Não está dizendo para o pai não honrar mais o filho, não ajudar mais o filho, não proteger. Não, não é disso que ele está dizendo. Quando o escritor Lucas, ele fala e escreve as palavras de Jesus Cristo, ele está dizendo da seguinte maneira: que agora eu não tenho mais que agradar a vontade mesmo do meu pai, porque eu preciso de agradar primeiro a vontade de Deus. Agora eu não tenho que mais agradar em primeiro lugar a vontade da minha esposa, porque em primeiro lugar agora é a vontade de Deus. Agora eu não posso mais viver fazendo as coisas erradas porque o meu filho quer. Não, o meu filho quer, não. Primeiro a Deus. Inclusive, se o filho estiver fazendo as coisas erradas, a esposa ou o marido, ou o pai, você vai trazê-lo para fazer junto com você a vontade de Deus. Não, eu fiz para agradar a esposa, eu fiz para agradar o meu filho, eu fiz para agradar o meu pai. Não, primeiro agora nós temos que agradar a Deus e trazê-los também para junto conosco agradar a Deus. Porque naquele dia essa desculpa poderá não ser aceita diante de Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 8 diz assim: sim, Paulo dizendo, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Se for preciso, podemos perder todas as programações mundanas, podemos perder todas as oportunidades de pecado, todas as oportunidades de viver uma vida torta. Temos que perder, deixa isso tudo para lá, a fim do conhecimento de Cristo, a fim de conhecermos ao Senhor Jesus Cristo a cada dia mais, e a fim de ganhar a Cristo e o que Ele tem para oferecer. Milagres ainda nesta vida, e por fim, a vida eterna. Paulo considerava tudo aquilo como refúgio,
as coisas do mundo presente em que ele vivia. Para o crente, as coisas do mundo presente em que vivem têm que ser consideradas como refúgio. Não, eu vou lá porque aquilo é muito importante, irmão. Olha o show do fulano de tal, do Bertano, do ciclano. Isso agora não tem valor para o crente. Para aquele que resolveu servir a Deus, fazer a vontade de Deus. Aquele que um dia aceitou a Jesus Cristo como Salvador, desceu as águas batismais, fez ali publicamente a sua declaração de fé em Cristo Jesus como seu Salvador. Agora ele vive uma vida diferente da que vivia. As coisas que têm importância para ele é a oração, é os cultos de louvor e adoração a Deus. O que tem importância para ele é o tempo de qualidade para a leitura da palavra. O que tem importância para ele é o jejum. O que tem importância para ele é a resignação total a fim de obedecer à Escritura Sagrada. É isso que tem importância, porque agora ele vive em novidade de vida. Vive para agradar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda em Lucas capítulo 2, versículo 22, eu quero ler para todos nós, inclusive para mim, que diz assim: a seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos dizendo: por isto eu vos advirto, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto o que haveis de comer, pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Tem gente que vive ansioso pelo que eu vou comer e pelo que vai vestir. Estão tão preocupados com as coisas momentâneas, com as coisas passageiras, que esquece da vida eterna que Jesus Cristo garantiu para cada um que obedecer às Escrituras, para cada um que se pôr a agradar a Ele em obediência à sua palavra. Estão preocupadas com as coisas dessa vida e se esquece do porvir que Jesus tem prometido a vida eterna. Ainda Lucas capítulo 21, versículo 34, que nós marcamos aqui, está escrito da seguinte maneira: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as concupiscências, com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Tem gente que está tão amarrado, tão envolvido com as coisas desta vida, que o dia do arrebatamento lhe virá como um laço. Vai lhe pegar de surpresa, virá repentinamente, e ele será surpreendido pelo dia do arrebatamento da igreja, e não vai estar preparado. Meus queridos rádio ouvintes, nesta manhã, a palavra que Deus coloca no meu coração nesta manhã para dizer a cada um dos ouvintes é que há necessidade de uma renúncia para entrar no céu. Eu, irmão Sandro, preciso de renunciar a cada dia, se eu quiser entrar no céu. Se nós quisermos entrar no céu, porque o céu é uma realidade. A promessa é verdadeira por parte de Jesus Cristo. Mas vai depender de cada um de nós, de nos apegar com as Escrituras, compreender nelas a vontade de Deus e nos esforçar para fazê-la, fazer a vontade de Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 9, 1 Coríntios, versículo 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Você que prega, você que anuncia a palavra de Deus, eu que prego, que anuncio a palavra de Deus, por minha vez também preciso de esmurrar o meu corpo. Preciso de me esforçar também por minha vez, para pregando também não ser desqualificado pelas palavras que prego. A cada dia vamos orar uns pelos outros e pedir a graça de Deus para nos afastar das coisas que não convêm, a fim de abraçar a vontade de Deus, de abraçar o Evangelho, de fazer a vontade do Senhor. Vamos ler ainda Mateus capítulo 5, versículo 29, para finalizar. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros
e não seja o teu corpo todo lançado no inferno. Renúncia, meu irmão. Renúncia. Podemos chegar a Cristo como estamos, mas não podemos permanecer como chegamos. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nesta manhã, quero pedir ao Senhor que dê bastante graça para cada um de nós, inclusive para mim, para nós conseguirmos nos apartarmos das coisas que não convêm, abandonarmos as coisas erradas deste mundo adio e corrompido desta época. Meu Deus, ajuda cada ser humano a compreender que o que o Senhor tem é mais importante do que a comida. O que o Senhor oferece no porvir é mais importante do que a vestimenta. Deus, que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo que está agindo na terra hoje, dê a graça para cada ser humano compreender que as coisas momentâneas desta vida não se pode comparar com as eternas que o Senhor tem prometido e preparada para os Teus filhos no céu de glória. Em nome de Jesus Cristo, crava na mente de cada um o entendimento de que precisamos nos esmurrar a cada dia para atender à vontade do Espírito. Em nome de Jesus Cristo, abra os olhos do entendimento de cada ser humano nesta manhã, para que possa ver a sua glória, ver as coisas gloriosas num céu eterno que está preparada para ela, para cada um, para mim e para nós todos. Em nome de Jesus Cristo, eu oro ao Senhor, ó grande Deus Jeová, em nome de Jesus Cristo.